Pode dar um glória a Deus, ao Senhor, pela vida deles. Vieram de longe para estar aqui derramando daquilo que eles carregam sobre a nossa vida. É um prazer estar recebendo vocês aqui mais uma vez, professora. Pode sentar aqui, por favor. Professora, pastor Edir, são de casa. São de casa, já estão em casa, então é maravilhoso. E se você não assistiu o episódio com eles, cada um deles, tá? A professora Flávia falou sobre família no podcast que a gente gravou. Então você entra no YouTube e a gente conversou. E se eu não me engano, família não é o propósito de Deus, é o tema, para pescar o pessoal. Tá? Então você entra no YouTube e procura família não é o propósito de Deus. E do pastor Edir sobre autoridade e submissão. Obrigado. Autoridade e submissão, acho que uma das matérias mais fortes que a gente tem no Carisma. Né? E quando fala de pastor Edir, a gente sabe que a gente vai apanhar um pouco. E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Fala um pouco pra gente, pastora. Sejam bem-vindos mais uma vez. Tudo aquilo que vocês derramaram sobre a gente no Carisma, nós estamos tendo a oportunidade de derramar sobre a igreja. Isso é maravilhoso. Isso é sensacional, porque dá aqui um gostinho daquilo que a gente vive no seminário teológico. É verdade. E eu não posso deixar essa oportunidade passar, meu pastor e meu chefe estão ali, de falar para vocês que aquilo que nós vivemos no Seminário Teológico Carisma é sobrenatural e é sem sombras de dúvida o transformar de uma vida inteira. Eu acho que tem muitos alunos aqui, quem é aluno levanta a mão aí, que já viveram, que estão vivendo. Tem a pastora Nathalie, que é professora do nosso seminário. O próprio pastor Hugo se formou no Seminário Teológico Carisma. E eu quero convidar vocês a, no ano de 2026, fazerem parte desse seminário e experimentar um pouquinho do que esses mestres têm derramado sobre a vida da nossa casa, dos alunos do seminário, e que eles vão derramar hoje aqui, né, pastor Oda? Verdade, verdade. Primeiramente, a gente tem que agradecer a Deus, porque hoje é a primeira vez que a pastora Lígia está voltando a estar conosco. Ela ficou um tempo fora, né? Depois de 4 glória a Deus. meses de licença maternidade. 4 meses de licença maternidade, Voltei. mas está voltando num momento especial. Abaixa um pouquinho o retorno aqui, por favor. Queria que vocês se apresentassem para quem não conhece. Eu acho difícil alguém não conhecê-los, mas... A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Já falaram um pouco, mas sou pai. Minha esposa está aqui hoje, sou marido. Aleluia. Nós temos 2 filhos, o Caleb e a Isabel. E a maior virtude que possa ter no nosso coração, ou se há alguma alegria, é simplesmente entender um propósito de viver o que Deus quer. É aprender e internalizar esse amor. E só simplesmente compartilhar desse amor. Acho que a maior força de ensino que Deus me ensinou a carregar, que aquilo que Deus trouxe para mim, é amar pessoas. E essa é a missão da vida. E é isso que nós vivemos. Eu não sei me apresentar muito bem, mas é isso. Boa noite, com muita alegria, graça e paz. Eu sou a Flávia Heller. Eu me orgulho de ser Heller por causa do meu Mori, que eu não consegui estar com ele aqui hoje, meu Mori está lá. Mas eu trago para a igreja o abraço dele também, o amor e as orações da minha igreja local lá em Belo Horizonte, Igreja Reformada Fiel. Sou mãe do Davi e tenho o privilégio de, junto com os irmãos, servir o reino de Deus. Amém, amém. Bom, nós estamos numa conferência de ensino, então o assunto não poderia ser diferente, né? Eu fiz algumas perguntas, mas vocês sabem como funciona. A gente começa uma conversa aqui e vai fluindo, né? Eu acho que é tão importante isso, pastor, porque existe não sei explicar direito, mas o pastor estava falando, se apresentando sobre o propósito, né, de amar pessoas. E quando a gente fala sobre ensino, eu acho que entra bem nessa primeira pergunta que a gente vai fazer,
que é relacionado à resistência que a igreja, no geral, tem com o culto de ensino. E o Senhor falando sobre a profundidade daquilo que é a sua missão, que é amar pessoas junto com a sua esposa e sua família. Queria que vocês falassem um pouco de como que vocês enxergam o ensino da palavra dentro desse hemisfério de igreja, dentro daquilo que representa para a casa do Senhor, porque se a gente for pegar hoje um culto normal, nós temos ali na média de 1.200 pessoas. Se a gente for pegar um culto de ensino, nós temos ali a média de 200 pessoas. O que é a essência do ensino da palavra do Senhor relacionado ao culto, aquilo que a gente entrega aqui? Vocês conseguem falar um pouquinho sobre aquilo que é e talvez por que as pessoas carregam tanta resistência quando se fala de ensino? Porque a palavra ensinar é meio chata já, né? Vamos, né? Vou ensinar, vou para a escola, vou para a faculdade. Então a gente tem que... Vou defender minha categoria. Isso! Querem falar um pouquinho sobre isso, de repente? Eu vejo muito, quando a gente olha para isso, ensino, aí a gente já conota tempo, né? A nossa geração está acostumada a pegar informação, apertar um botão, a informação está pronta, agora eu sei. Esses dias atrás eu estava vendo, já está criando um aplicativo, já existe um aplicativo, você paga por ele, e você bate a foto da capa do livro, e ele vai te dar ali uma sinopse do que o livro trata, ele vai te aplicar. E vamos dizer, o ensino se tornou um sanduíche de um fast food. E as pessoas acham que viver ensino é fazer um Google. É rápido, está pronto, está quentinho, olha aqui, eu vou me alimentar disso. Mas eu queria voltar com você um pouquinho no tempo, porque esse comentário eu acho que é válido. Nós confundimos o lugar do discipulado com o lugar do ensino. Nós misturamos as coisas e veio uma geração que... A primeira geração é a geração da escola bíblica dominical, onde o ensino era bem cadenciado, livro por livro. E eu fui dessa geração, eu nasci nessa geração. E de repente começou um grande movimento de pequenos grupos, de núcleos celulares. E as pessoas confundiram as coisas e cancelaram as escolas dominicais e começaram a entender que os grupos, as células iam dar a base do ensino para a igreja. E eu acho que foi aí onde a gente se perdeu. Aí veio toda essa dinâmica de apertar botão, de ter informação. Mas eu tenho algo, e que você quer aprender alguma coisa, leva tempo. É tempo. Eu já ouvi um texto, a história de Davi. Quantas vezes você não ouviu a história de Davi? Mas pega um autor diferente, lê de novo a mesma história, ele vai te ensinar de novo. A história de Davi eu já reli algumas vezes, mas leva tempo. Eu acho que a grande ênfase é: será que eu estou perdendo tempo ou estou ganhando tempo? Será que se eu parar para estudar é uma perca de tempo de verdade? Eu vejo que sim, não tem nada a ver com perder tempo, mas tem a ver com investir o seu tempo, a entender que esse tempo que você está levando ali, em vez de fazer um Google, você está lendo, você está pegando uma fonte sadia, um autor sadio. Pastora com certeza pode citar mais autores do que eu, mas eu vejo essa ausência, porque precisa ser prático, porque se não for prático me cansa e eu não quero, sabe? Até para os nossos filhos, eu ouvi uma terapeuta falando: você precisa ensinar a ele o tédio, porque o tédio educa. Quando ele pegar um livro grosso para ler, ele vai ter que ter tédio e vencer o tédio. Então acho que a gente precisa abordar ensino de uma forma diferente, enxergar um ensino de uma forma diferente, e não nesse ar de
vou perder tempo. Se eu puder contribuir de alguma forma com essa colocação do pastor Eric, que foi muito bem feita, eu me lembrei do texto que está em Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras é um reformador, né? No momento pós-cativeiro, ele é até uma figura muito próxima de Moisés, dentro da comunidade judaica, porque ele vai trazer esse resgate, né? Essa reforma, no momento pós-cativeiro. E Esdras capítulo 7, versículo 10 diz assim: porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor e cumpri-la, e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. A Bíblia ela é muito enfática quando ela nos lembra que o discipulado, o principal discipulado que todo crente está exposto, é pelo ensino das Sagradas Escrituras. É muito triste quando você tem um ambiente onde a pessoa, você ministra, dá uma aula, e a pessoa vem e fala assim: ah, Flávia, na minha igreja não tem discipulado. E eu devolvo a pergunta para reflexão perguntando: por que na sua igreja não tem pregação do Evangelho? Porque a principal ferramenta de ensino é a pregação do Evangelho. O maior ministério da igreja, se a gente puder mensurar, não estou querendo colocar aqui nenhum parâmetro fixo, mas não estou querendo ser pragmática, mas a principal tarefa da igreja e dos seus pastores é de ensinar a igreja. Por isso que os seus pastores se preparam e semana após semana eles estão ali nos púlpitos. Quando eles estão pregando a palavra de Deus, eles estão discipulando a igreja. Eles estão ensinando a igreja. A igreja, ela precisa ser ensinada, discipulada. É claro que não é inválido o discipulado 1 a 1, o discipulado num grupo, de um GC, o discipulado de uma escola, não é isso. Mas aonde a palavra de Deus estiver sendo pregada, ali os nossos corações estão sendo discipulados. Talvez o que a gente pode refletir é que nós não amamos tanto a Deus como nós cantamos. Meu Deus. Nós não amamos tanto a Deus assim. E talvez esse seja o lugar onde a gente precisa ir e ser sincero e pedir ao Espírito Santo que realmente coloque um constrangimento nos nossos corações para que nós nos arrependamos. Porque nós somos a geração que despreza a Bíblia. Nós achamos as pregações consideradas longas, que nunca foi considerada, mas a gente começou a dar nome para isso. Eu já ouço pessoas falando assim: não, Flávia, porque a pregação não pode ser mais do que 20 minutos, porque as pessoas não estão aguentando mais. Mas não é o mundo que modela a igreja, é a igreja que modela, ela mesma. A palavra de Deus, ela não tem que ser formada porque nós estamos acelerados, porque uma tela nos conquista rápido, mas a palavra de Deus não. E os nossos pastores fiéis estão chorando e clamando: Senhor, segura o coração do povo no ensino. Essa conferência é esse momento para que nós sejamos sinceros. A começar de mim, irmãos, eu não amo tanto a Deus como eu deveria. Porque se eu o amasse mais, eu dedicaria a minha vida mais para conhecê-lo. Mais do que eu dedico. Eu dedico muito pouco, a verdade é essa. Eu acho que a gente confunde, eu concordo plenamente. E os nossos G6, eles precisam entrar nesse lugar. 1 hora no máximo, para tudo. Sabe, e se esse vai ser o canal de ensino, nós precisamos reestruturar todos esses canais. Ou então, a gente precisa voltar a essa paixão que a pastora está falando aqui. Será que a gente está amando de verdade? Eu me lembro na minha época de ensino, ou quando eu estava na minha formação, eu estava comentando na mesa, agora há pouco, os meus tios pastores, e eu sentava na mesa. Eu tinha de 8, 9, 10 anos, e eles debatendo Bíblia, e eu aqui, 4 horas. Começava meio-dia com o almoço, eles iam para a sobremesa, iam para o café da tarde, e lá, e eu lá. Porque aquilo era tão bom, aquilo não me fazia sair dali. E olha que eu era uma criança, os meus primos, vamos brincar, eu digo, peraí, porque eu não posso perder o comentário aqui, peraí que eu não posso perder o que vai ser dito agora. Sabe, eu acho que a gente precisa voltar a esse olhar, essa paixão, esse amor de dizer, fala, porque eu estou querendo crescer. O que é mais importante? O que é que traz vida para a gente? Eu acho que é isso.
Quer ver um ponto que a gente pode reforçar também na questão do ensino? Estava comentando isso hoje com a Anne, a gente voltando do aeroporto. Nós temos uma cultura brasileira que nós não gostamos de ler. E a gente escuta isso dos nossos alunos, né? A gente escuta isso em ambiente de ensino, a pessoa falando assim, eu não consigo ler, não gosto de ler, para mim ler os livros do Carisma é um tormento, ler livro. Mas para pensar, talvez você não parou ainda para refletir isso. O seu Deus, Ele escolheu, na verdade Ele vai ter 3 formas de se revelar. Deus se revela pela criação, Salmo 19, Romanos 1 fala isso, que a criação é um livro de Deus. É um livro onde Deus se revela para todas as pessoas. Romanos 1, Paulo deixa muito claro que aquele que nunca ouviu o evangelho escrito, ele se torna indesculpável por causa da criação. Salmo 19, os céus e a terra declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Outra maneira de Deus se revelar é também pelo livro da consciência. Romanos 2 vai dizer que o nosso Deus, Ele, até para aqueles que não são salvos, a consciência os acusa, hora de estar fazendo certo, hora de estar fazendo errado. Mas o livro que Ele escolheu para se revelar de forma salvífica, a revelação escrita, é a palavra de Deus. Glória a Deus. Como que nós cristãos podemos dizer que nós não gostamos de ler se o nosso Deus revelou a forma como nos salva por um livro? Talvez essa seja a pergunta mais importante. Quando foi que a gente saiu desse lugar? Desse lugar que a gente valorizava a palavra mais do que qualquer coisa. Aí muita gente vai falar, eu não consigo porque eu não tenho tempo. Que o meu dia é corrido. E vamos ser sinceros, o dia de todo mundo é corrido. O mundo tem 24 horas, mas parece que as 24 horas diminuiu, né? E a gente fica com isso. Eu não tenho tempo. E a pergunta que a gente tem que se fazer é, a gente não tem tempo ou a gente não está dando tanta importância? Até mesmo porque quando a gente fala sobre disciplina, né, porque a gente talvez tenha até uma pergunta que fala sobre obrigação, né, sobre a obrigação de você todos os dias, pela manhã ou à noite ou à tarde, você pegar ali sua Bíblia com um devocional, né, que o pessoal gosta muito de ter ali um guia e sentar e ter aquele tempo, aquele momento. E quando a gente fala sobre a obrigação de você se alimentar da palavra, a gente traz ali no parâmetro do exercício físico, né, que é o cuidado com o corpo. Mas será que essa obrigação, ela não traz um peso para as escrituras, para aquilo que a gente precisa se alimentar, ou para aquilo que a gente precisa fazer? Quando a gente fala, eu tenho que ler a Bíblia, eu preciso fazer um devocional, eu tenho que, uma vez por dia, não, independente da hora que for, eu vou lá e eu leio, e aí entra aquela questão de vou lá e leio mesmo, e leio, só leio, não medito na palavra. Vocês entendem isso como um bloqueio para que a gente literalmente aprenda a palavra do Senhor? Vamos lembrar de Paulo, o maior teólogo da igreja primitiva, o cara que todo mundo aprende com ele como que vai fazer alguma coisa, a gente corre lá em Paulo, né? E ele vai falar algo extraordinário, ele vai dizer, eu esmurro o meu corpo. Eu esmurro. E eu o reduzo à escravidão, para que não tendo eu ensinado a muitos, venha mesmo cair em vergonha. A gente acha, eu ouço também as pessoas falando assim, a gente também é muito escravo do tempo, a gente está sem tempo, mas a humanidade sempre teve 24 horas em todas as eras. O tempo todo mundo teve 24 horas. Quando a gente começa a ler a biografia dos reformadores, por exemplo, Calvino, ele conta na sua biografia que Calvino fala muito pouco de si mesmo. Ao contrário de Lutero, que se expõe mais, Calvino é muito reservado. Mas o pouco que se fala sobre ele, a própria esposa dele, que casou com ele um tempo, ele vai dizer que, olha, você não tem luz elétrica, você não tem internet, mas ele tinha as obrigações dele como pastor na igreja de São Peter em Genebra, e ele acordava 4 horas da manhã para ter 1 hora de devocional com o Senhor. Então você está falando de uma época que não tinha energia elétrica, que não tinha televisão, que não tinha internet, mas você tem um homem de Deus, escravo do seu tempo, escravo daquelas situações,
onde o pecado também o pressionava. E como ele, como eu e você, se a gente quiser ter um tempo com Deus, nós vamos ter que priorizar o que é mais importante. Não tem como fazer de outro jeito. Isso, a gente fica criando dificuldades. Nós ficamos criando dificuldades. Eu pego a Bíblia, me dá sono. A letra da Bíblia é muito pequena. Semana que vem eu compro a Bíblia da letra grande. E eu ouvi de Valnice Milhões. Ela disse: eu tinha esse mal, me dava sono. E ela disse: quer saber, Senhor, eu vou acabar com isso hoje na minha vida. Subiu em cima do vaso sanitário, abriu a Bíblia. Se eu dormir eu caio, mas eu vou me disciplinar a estar acordado. Tem algo muito pessoal que aconteceu comigo. Eu fiz seminário Carisma 2008, 2009. Eu fui diagnosticado, fui no passado, amém? Ele me curou. Eu fui diagnosticado com dislexia. E cheguei no seminário e a minha esposa disse: amor, fala lá que tu tem dislexia, vamos fazer uma prova diferente para você. Eu digo: não, Deus me trouxe aqui e eu sou igual a qualquer um, e eu vou fazer tudo do jeito que tem que fazer. Então, a cadência era um livro por semana. Nós sabemos bem como eu era bem intenso. Então você tinha que entregar a leitura de um livro por semana. E não tinha livro pequeno, era um livro do seminário. Para mim era desesperador. Enquanto a Kelly lia o livro em 3 dias, gente, eu ficava e ela parando poucas horas por dia. Eu li o mesmo livro de manhã, de tarde, de noite, para entregar na outra semana. Às vezes eu li o livro 2 vezes, porque eu não podia entregar uma leitura e dizer: eu entendi, eu vou assinar que compreendi, quando eu não compreendi. Então uma folha de um livro para mim era um sacrifício, para até eu assimilar tudo aquilo. Eu demorava absurdamente, mas tinha algo que tinha dentro do meu coração. Eu queria, porque eu queria, e quando eu quero, eu faço. Aleluia. E sabe, não vem dizer para mim que você não consegue ler. Eu sei o que é não conseguir ler. Eu sei o que é. E de verdade, querido, eu nunca deixei de entregar uma leitura. Amém. Um livro de liderança da Joyce Meyer desse tamanho aqui. Eu não sei como é que ele fez, não. Mas eu fiz, eu consegui entregar. Então não vem dizer que ler a Bíblia. Não. Você quer? Você quer de verdade? Querido, você faz. Você faz. É só você dizer: eu vou fazer. Eu quero isso. É uma decisão. Não é: pastor, ora aqui por mim para tirar esse capeta. Não tem capeta aí, querido. Não tem. Tem uma decisão interna. Pega lá, abre a Bíblia e vai. É o que você precisa fazer e viver. Eu acho que o problema é quando a gente relaciona isso com a academia, e a maioria das pessoas não gosta de academia. Então ele fala assim: ler é igual ir na academia, mas eu não gosto de ir na academia, aí eu vou por obrigação. Aí você transfere esse sentimento, porque você já não gosta, e aí você transfere ele para a Bíblia, e aí vai se tornar maçante, vai se tornar, porque quem gosta de academia aqui? Nossa, vocês vivem a academia. Tudo doido. Tirando meu irmão que é da educação física ali, normalmente não é normal, a pessoa não gosta. Pessoa. Não, tem problema. Junto com esses que gostam, chama os psicólogos, faz uma análise. Vamos deixar eles discipularem a galera, então, né? Mas normalmente a pessoa não gosta, e ela vai relacionar a Bíblia, aí vai se tornar algo maçante, aí vai se tornar algo pesado.
algo que ela quer terminar o mais rápido possível. Um discipulador meu uma vez disse para mim assim: o conhecimento de Deus, ele é ilimitado. E se eu pudesse ilustrar para você de como você precisa entender o conhecimento de Deus, imagine que você está na borda do mar. E cada vez que você vai entrando na água, cada vez que você vai mergulhando, você vai explorando e vendo coisas que você não viu. Então nunca ache que você chegou no fundo, porque Ele ainda pode ir mais fundo com você. Sabe, isso me instigava, isso mexia muito comigo, e eu dizia: não, Senhor, eu quero ir mais fundo. Quando eu venho numa conferência e um pastor sobe aqui e abre uma Bíblia e lê um texto e aborda uma coisa que eu nunca vi, eu, glória a Deus, eu estou entrando um pouquinho mais fundo. Hoje eu estou enxergando o que eu não enxergava, eu estou entendendo o que eu não entendi. Eu acho que o exemplo da academia é muito cruel. Eu acho que é muito mais prazeroso entender que tem coisas tão lindas. E deixa eu te dizer, o mar é um lugar que o homem ainda não conseguiu explorar. E a ilustração para mim foi tão perfeita. Enfia a cabeça dentro d'água e entra. E vai. E deixa essa água te levar. Vai. Você vai experimentar coisas mais profundas todos os dias. Todos os dias. O mais importante é a gente entender que não é sobre um culto, né? Não é sobre a quantidade de pessoas que a gente consegue colocar aqui dentro para ouvir um estudo da palavra, mas é sobre a profundidade do seu relacionamento com Deus. Aonde você quer chegar, não somos nós, pastores, que vamos te levar, mas é o seu empenho em estudar a palavra de Deus, em conhecer as Escrituras, em conhecer o seu Deus a fundo. E para conhecer o seu Deus a fundo não é numa conferência, talvez, não é num culto, é mergulhando nas Escrituras, mas mergulhando de uma forma verdadeira. Então, se você tem dificuldade, se você tem sono, sobe no vaso, faz igual a Valnice Milhomens, mas entenda que o seu relacionamento com Deus depende de você, não depende do pastor Hugo, do pastor Edir, da Flávia, do pastor Oda, não depende de mais ninguém. E não é com uma música, talvez, mas é com as Escrituras. Não é com uma imposição de mãos, mas é com as Escrituras. Eu sempre compartilho com os alunos, quem já teve aula comigo deve se lembrar que eu falei sobre isso. Eu sei que eu não sou uma pessoa desprovida de inteligência. Não sou uma pessoa, vou usar um jargão comum, eu sei que eu não sou burra, tá bom? Mas eu não sou tão inteligente quanto outras pessoas que eu conheço, a começar dentro da minha própria casa, com meu marido e meu filho. Uma inteligência 1000 vezes superior à minha, natural deles, natural, né? Mas isso não me dá desculpa. O fato de eu não ser tão inteligente quanto eu gostaria, não me dá desculpa de não ler, de não estudar, porque eu não entendo tão fácil, porque eu tenho dificuldade. E eu peço ao Senhor, nessa caminhada cristã que eu tenho há quase 30 anos, eu sempre peço ao Senhor todos os dias para Ele me ajudar. Porque eu tenho uma inteligência não tão expandida como eu conheço outras pessoas, que Ele deu. E Ele deu essa inteligência para o meu marido, para o meu filho, não deu para mim, está tudo bem. Porque Ele sabe como que Ele cuida de mim. E eu sei onde que é a minha fonte. E eu crio caminhos, né? Então eu crio legenda de cores na minha Bíblia. Eu crio um tema que eu vou estudar durante o ano naquela Bíblia. Então chega dezembro, essa Bíblia aqui, ela vai para alguém. E eu compro uma Bíblia nova todo mês de janeiro, eu compro uma Bíblia nova. E eu começo minhas anotações, meus estudos. E assim, claro que eu nem consigo colocar tudo, porque muita coisa eu faço até online. Eu estou andando, estou fazendo online, de Bíblia digital. Mas o que eu consigo fazer na Bíblia de papel, chega em dezembro, essa Bíblia vai para a mão de alguém. Eu faço isso há anos. E eu começo do zero em janeiro. E eu troco de versão, para que eu não fique viciada naquela versão. Porque às vezes você está lendo, você já sabe de cor, você não quer ler mais. Você meio que deduz o que está escrito. Então eu mudo a versão para ficar mais presa no texto de ano em ano. E você pode criar os seus caminhos. O que a gente não pode é ficar dando desculpa. Então crie os seus caminhos. Eu já tive ano que eu estudei os verbos da Bíblia. Então minha Bíblia estava marcada com os verbos e o que eles marcavam. Teve ano que eu marquei as orações.
Tem ano que eu marco os temas estudados, eu crio legenda de cores para os temas que eu estou estudando. Eu destaco alguma coisa na história da igreja e naquele ano, esse ano eu vou pegar só os versículos que correspondem a tal coisa da história da igreja. Crie os seus caminhos e torne esse livro para você o que ele é, porque ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, eu não consigo entender como que o nascido de novo tem preguiça de conhecer Deus na sua palavra. Não cabe na minha cabeça. O nascido de novo, essa paixão, quem coloca nele é o próprio Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele nos empurra para a Bíblia, porque quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos Cristo. O Espírito Santo joga a glória em Cristo. E não tem como o nascido de novo não amar e desejar conhecer o Cristo que está de Gênesis a Apocalipse. Essa Bíblia, essa palavra, por isso que os papistas odeiam. E por isso que eles tiraram a Bíblia das mãos da igreja durante tantos séculos. Mas o Espírito de Deus voltou a Bíblia para a mão da igreja. E a igreja manuseia a Bíblia. Nós fizemos algo glorioso anteriormente aqui, que foi os louvores. Quem voltou a música para a igreja foi a Reforma Protestante. Glória a Deus. A igreja, ela assistia tanto a pregação como os louvores. Na época da Idade Média, ninguém cantava na igreja. A igreja assiste, porque por isso que não é normal você dizer que assiste culto. Crente não assiste culto, crente presta culto. Assistir culto é coisa de católico romano, papista, que eles fizeram isso. Eles tiraram o ensino da igreja e tiraram o canto da igreja. Lutero, a primeira coisa que ele vai fazer, ele pega o livro de Salmos e põe na igreja e fala: a igreja vai cantar. Glória a Deus. A igreja vai cantar. E se hoje nós cantamos nos nossos cultos, a Reforma Protestante resgatou o que a igreja primitiva fazia. Como não apaixonar por esse livro que nos ensina tantas coisas? Eu acho que nós somos essa geração que cria métodos para fazer tudo. Métodos, passos, né? Eu tinha até colocado aqui uma pergunta nesse sentido, né? Mas eu estava aqui, a gente ouvindo e pensando, nossa, nós criamos passos para fazer um devocional, nós criamos passos para ler a Bíblia. Então você vai ler um versículo lá do Novo Testamento, um versículo do Antigo, você vai ler um Provérbios e um Salmos, e aí daqui tanto tempo você vai terminar de ler a Bíblia, como se fosse uma obrigação, como se fosse algo que eu preciso conquistar, e eu tenho que arranjar um método para isso. E aí nesse meio tempo a gente se perde, e aí a gente perde essa alegria, que é da gente saber de todas essas coisas, da gente cantar, né? E aí a gente vai se perdendo nisso, se perdendo nesses métodos. Eu acho que o que a gente precisa mesmo é voltar a ter amor pelo que está escrito. A gente falou, o Jefferson estava orando aqui sobre o amor, né? E a gente ama, a gente é até bom em amar os outros e amar a Deus na medida do possível, apesar de ser difícil da gente admitir que a gente não ama tanto quanto deveria. Mas e o amor à palavra? E o amor à Bíblia? Quando foi a última vez que a gente acordou e falou: cara, hoje eu quero ler a Bíblia? Eu estava me incomodava o fato de eu não ter até hoje eu ainda não tenho uma mesinha assim do lado da cama. E aí a primeira coisa, eu preciso comprar. Eu coloquei uma mala lá agora, para deixar algumas coisas ali, enquanto eu não tenho, né? Mas me incomodava, porque a primeira coisa que a gente pega é o celular. Imagina se a primeira coisa que a gente pega fosse a Bíblia. Imagina se todas as vezes que a gente fosse abrir o celular para ver rede social, a gente abrisse a Bíblia e lesse alguma coisa. Sabe, mas não só ler como se estivesse passando um feed, mas ler como alguém que entendeu que aquela palavra de Deus é uma honra você estar lendo aquilo. O que isso não aconteceria na nossa sociedade se a gente fizesse isso? É impactante a gente conversar sobre isso e é muito edificante. E para finalizar, a Flávia já falou aquilo que ela faz para ajudá-la a estudar a Bíblia. Pastor, você tem alguma dica daquilo que facilita para você dentro das suas limitações que você tinha, que já não existem mais? Em nome de Jesus. Que talvez possa nos ajudar a ter um caminho além da graça. Eu de verdade, eu sou muito... Deus vai me dando temas.
Esses dias eu estou estudando adoração. E o quanto Deus tem falado comigo sobre uma adoração legítima. Então eu vou por temas. Ele vai me apaixonando por uma temática e eu vou mergulhando com ele. E ele vai me trazendo textos e eu vou vendo livros e eu vou somando. A leitura pela leitura, gente. A leitura pela leitura, ela precisa acontecer, amém? A leitura pela leitura é a torneira aberta. O copo sujo que era você, a água vai entrar, vai lhe limpar de dentro por fora. A base, a leitura pela leitura, ela vai acontecer. Mas o que se reflete sobre isso? A reflexão sobre o que está lendo, o que você faz com aquilo que você está lendo. E hoje eu tenho vivido isso. Ele me dá esses lugares. E eu, pastor de uma igreja local, Lagoinha Eusébio, e eu tenho feito essas temáticas, monto uma série de sermão, 4, 5, às vezes até 6, porque eu fiz uma maratona só sobre adoração, domingo e quarta-feira, domingo e quarta-feira, domingo e quarta-feira, domingo e quarta-feira. Os irmãos estão amando e eu estou expondo aqui uma coisa que eu faço e que me ajuda, me faz mergulhar, me faz sair porque, não, peraí, a leitura pela leitura acontece, porque precisa acontecer, a torneira ligada está acontecendo, mas Deus vem com coisas específicas para o meu coração, e eu estou sendo ministrado dentro desse lugar hoje, desse ambiente. O tema, ele me dá temas, vá, estude sobre isso, e aí eu começo com ele, e ele, aquela coisa, você senta à mesa, né, e ele vai, e você vai junto. Há prazer nessa construção. Queria só ler um texto que eu lembrei que está aqui em Jeremias. Não é novo a igreja ter que fazer isso, né? Ter que sentar e ouvir. Deus aqui está trazendo uma mensagem para a nação de arrependimento. Jeremias, ele é chamado, tadinho, de profeta chorão. Não gosto que chama Jeremias assim. Sou meio defensora de Jeremias. Eu pensei, meu Deus, eu queria ser chorona. Eu queria ser conhecido como a Flávia Chorona, porque o que Jeremias está sentindo aqui é a dor da nação que não se arrepende. E quando eles são chamados a pensar no que eles estão fazendo por abandonar o ensino da palavra, Jeremias 6,16 diz assim: assim diz o Senhor, ponham-se à beira dos caminhos e olhem. Parem tudo e vão para uma conferência. Ponham-se à beira dos caminhos e olhem. Perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andem por eles e vocês acharão descanso para as vossas almas. Mas sabe o que vocês dizem? Não andaremos nele. Também eu pus atalaias sobre vocês, e eles estão dizendo, fiquem atentos ao som da trombeta. Mas sabe o que vocês dizem? Não escutaremos. Esse final aqui doeu, né? Que possamos nos atentar, nos posicionar, nos mover para esse caminho, para essa imersão na palavra de Deus. Não por emoção, mas com consciência. Não porque nós estamos falando aqui, mas por amor àquele que um dia se entregou por nós. Amém? Pastor, posso falar mais uma coisa que eu acho que é importante? Pode. Porque eu estou com o coração Com aqui até certeza. doendo, né? Eu sei por causa do tempo, mas às vezes as pessoas olham para quem leciona, quem tem chamado de mestre, os pastores que pregam, meu esposo também, eu prego na minha igreja também, meu esposo que prega junto com os presbíteros na igreja. As pessoas acham que para a gente é mais fácil. Ah, a Flávia tem tempo, eu não tenho. Ah, a Flávia tem muito livro, eu não tenho. O pastor tem mais tempo que eu, por isso que ele conhece a Bíblia. Deixa eu te falar, eu não sei se é mais fácil, mas que é mais desafiador essa, porque tudo que a gente lê, a gente quer ensinar. Tudo que a gente lê, a gente quer pregar. Então aquele que trabalha, que foi chamado pelo Senhor para trabalhar com a palavra, ele é desafiado a ter um tempo com o Senhor para não falar nada com ninguém. Para ele ter o seu tempo. Eu tenho o meu devocional com Deus, que não tem nada a ver com o meu momento de preparo da palavra, do que eu vou compartilhar. E é um grande desafio, eu vou te falar.
Quando você está estudando o texto, a primeira coisa que você quer é pregar. Você quer pregar aquele texto, você quer ensinar aquele texto. E o Senhor fala, esse aqui é eu e você. Não é para você expor isso aqui para ninguém. Então, o desafio para todo mundo, eu queria só pontuar isso aqui, que eu acho que pode ser para ajudar alguém ainda. Com certeza. Gente, esse é o nosso studcast. Posso fazer um call to action? Será? Pode, manda ver. Compartilha esse vídeo. Se Curte inscreva no o canal. canal e se inscreva no canal. Eu sempre esqueço de falar. Ativa os isso. sininhos, né? Ativa o sininho. Gente, muito obrigado. Esse foi o nosso studcast. Esse foi o nosso momento. A gente queria mostrar um pouco do que é o studcast. Vamos ter momentos assim, em nome de Jesus a mais. Amém. E é para abençoar, é para trazer conhecimento, é para a gente se aprofundar mais na palavra. Eu quero agradecer a professora Flávia Heller, pastor Edir. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus pela vida deles. Aleluia.